Meus caros amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para esse nosso encontro especial para falar das alterações trazidas para dentro da legislação penal e processual penal, como fruto do pacote anticrime. O tema dos nossos encontros continua então o mesmo. Lei 13.964 de 2019. Já falamos das alterações trazidas para dentro do Código Penal, na sua parte geral. Este foi o primeiro bloco de trabalho dos nossos encontros. E também as alterações trazidas para dentro do Código Penal na parte especial, crimes em espécie. No nosso último bloco, trabalhamos com as alterações trazidas para dentro da Lei de Execução Penal. E agora, em breves linhas, porque infelizmente o lapso temporal que tenho para abordar com os colegas é curto, e as alterações são absolutamente significativas, muitas, mas tentarei resumir pelo menos. Tópico 4. Alterações que o pacote anticrime trouxe na legislação penal especial, nas leis extravagantes. Vamos fazer um checklist então? Quais leis penais especiais sofreram alterações em decorrência do pacote e em breves linhas, quais foram essas alterações? Em primeiro lugar, Lei de Crimes Hediondos. Em segundo lugar, Lei de Lavagem de Capitais. Olha que legal. Estatuto de Desarmamento e Lei de Drogas também sofreram alterações em decorrências do pacote anticrime. A Lei de Combate às Organizações Criminosas, 12.850 de 2013, teve inúmeras alterações. Infiltração de agentes, colaboração premiada, uma série de novas premissas a estes institutos foram trazidas em decorrência do pacote. A lei que fala do Disque Denúncia também teve uma alteração, que fala dos procedimentos, dos trâmites, dos processos nos tribunais superiores, Lei 8.038 de 90. A lei que fala do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é uma lei de 2018. Código de Processo Penal Militar também teve alteração. Improbidade administrativa, lei de interceptações telefônicas, a lei que fala de transferência de presos, presídios federais, até já mencionamos isso em aulas passadas, identificação criminal também, falamos em detalhes das alterações trazidas por essa lei, e também a lei que fala dos juízos colegiados. Então eu destaquei 14 leis penais especiais ou com interesse penal que sofreram alterações em decorrência do pacote anticrime. Veja então, meus amigos, não foi pouca coisa. Efetivamente o pacote anticrime veio para alterar a estrutura do direito e do processo penal e com a devida vênia. Às vezes com alterações que foram fruto de pouquíssima discussão da doutrina. A lei, o pacote anticrime, ele foi unilateralmente imposto. Essa é a grande questão e já falamos sobre isso lá nos nossos primeiros encontros. Infelizmente de uma forma impensada em vários temas. Tiveram alterações profundas e algumas bem relevantes, outras com a devida vênia, apenas para demonstrar cada vez maior incidência do poder punitivo estatal, sem uma justificativa criminológica adequada com a devida vênia. Aos colegas que pensam em sentido contrário, veja, o meu papel aqui como professor, como operador do direito penal, pensador do direito penal, é apenas trazer premissas para enriquecer a discussão sobre o tema. Minha valoração não é de âmbito político, não é de âmbito futebolístico, não é do âmbito religioso. Os meus comentários são estritamente técnicos, jurídico-penais. E com a devida vênia, a quem pensa em sentido contrário, o pacote anticrime apenas fez inflar a estrutura do direito penal, o que com a devida vênia, mais uma vez, para que ninguém se sinta ofendido, não é este o propósito, mas isto vai na contramão do que se espera para o direito penal nos Estados democráticos de direito. Dito isso, vamos fazer um checklist então destas alterações. Em primeiro lugar, na Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Tudo que está em verde ou azul, enfim, depende da sua visão, são alterações trazidas pelo pacote anticrime. Então veja que o rol dos crimes hediondos sofreu uma significativa alteração, ele foi ampliado, significativamente ampliado. Muitos crimes foram mantidos, nenhum foi retirado, mas o rol foi aumentado. Por exemplo, crime de roubo.
que agora entra em algumas situações na categoria de crime hediondo, tá bem? Fica este rol, ao qual recomendo simples leitura. Como eu te disse, esta análise, esta abordagem vai ser mais célere, porque daria uma aula inteira só para falar dessas alterações, mas o objetivo é apenas pontuar quais são elas. Furto, meu amigo. Agora o furto entra na categoria de crime hediondo, embora numa única hipótese, quando qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo único da Lei de Crimes Hediondos, artigo 1º, parágrafo único, também foi alterado consideradamente. Além do genocídio, também são considerados hediondos posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, que não era hediondo antes, agora é. Igualmente o comércio ilegal de arma de fogo, não era hediondo, agora é. Tráfico internacional de arma, não era hediondo, agora é. E a organização criminosa quando direcionada à prática de crimes hediondos ou equiparados. Então, esta foi a principal alteração na Lei de Crimes Hediondos em decorrência do pacote anticrime, embora tenha tido mais uma que a gente já comentou, que é a questão do regime, né? Que as regras de alteração do regime foram significativamente alteradas em decorrência do pacote anticrime, mas que isso já foi objeto de trabalho em aulas passadas. Uma segunda lei que também sofreu significativa alteração, embora bem específica, pontual, na prática isso vai mexer bastante em uma série de situações, é a lei de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. O artigo 1º da Lei 9.613, de 98, ganhou agora um novo parágrafo, tá bem? Que especialmente está voltado para os procedimentos de investigação. Para a apuração do crime que trata esse artigo, admite a utilização de ação controlada e infiltração de agentes. Lembra que esses mecanismos, essas técnicas especiais de investigação e produção de prova, antes, estavam permitidas para casos como tráfico de drogas e crime organizado. Agora está previsto também para a apuração do crime de lavagem de capitais. Essa foi a alteração nesse tocante. Lei de Armas. Estatuto de Armamento. A Lei 10.826 de 2003 também foi bastante remodelada. Como eu te disse, daria uma aula inteira só para falar das mudanças do Estatuto de Armamento, coisa que infelizmente a gente não tem tempo. Então apenas vou pontuar as alterações. Tivemos alteração no artigo 16, perfeito. Tivemos alteração no artigo 17, que fala do comércio ilegal de arma de fogo. No artigo 18, que fala do tráfico internacional de armas. Houve um acréscimo no tocante à pena e uma cláusula de equiparação no parágrafo único. E por fim, o artigo 20, que fala de majorantes, também foi fruto, né, de uma nova redação do pacote anticrime. Uma última alteração que o pacote anticrime trouxe para dentro do Estatuto de Armamento foi essa aqui, no artigo 34, letra A, que fala da coleta de registros balísticos que serão armazenados no Banco Nacional de Perfil Balístico. Tema interessante, bom tema de pesquisa para os colegas interessados, então também foi uma alteração trazida, ampliada pelo pacote anticrime. Sobre o Estatuto de Armamento é isso. Lei de Drogas. Nós temos uma nova hipótese no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4. Aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização, desacordo com determinação legal ou regulamentar, para agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Meu amigo, já te adianto, esse dispositivo tem pouca gente comentando, mas vai dar pano para manga. Porque aquele que entrega droga, por exemplo, para agente policial disfarçado, pode eventualmente alegar que houve uma espécie de preparação de flagrante, o que daí seria análogo a crime impossível. Tem até súmula do STF, se não me engano, 145 do STF, né? E aí, esse dispositivo não acaba contrariando o teor da súmula, o entendimento já consolidado no STF? Amigos, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tenha certeza absoluta que em algum momento
alguém vai discutir a rigidez constitucional desta nova fórmula de caracterização do crime, hein? Por hora fica apenas a referência. E na lei de crimes organizados, professor? A lei 12.850 de 2013. Essa sofreu várias alterações em 3 tópicos específicos. 1. No tema colaboração premiada. O tema foi transmudado em vários aspectos e merece a atenção dos colegas. Eu fiz referência aos dispositivos da lei de crime organizado que foi alterado pelo pacote anticrime. Artigo 3º, letra A, B e C, artigos 4º, 5º e 7º. Ou seja, basicamente todos os artigos que falam de colaboração premiada sofreram algum tipo de alteração pelo pacote anticrime. Não deixe de dar uma olhada, por favor. O artigo 10, letra A, novidade do pacote anticrime, também trouxe novas cláusulas para infiltração de agentes. E o artigo 11, que também sofreu nova redação, falando sobre acesso a dados cadastrais. O tema já estava regulamentado na lei de crime organizado, só que agora foi incluído a ele um parágrafo único para ampliar o âmbito de acesso a esses dados. Ainda falando da lei de crimes organizados, o artigo 2º, que traz a conduta típica chamada crime organizado, né? Existe um crime, um tipo legal chamado crime organizado, também sofreu novas incursões, ganhando agora um parágrafo 8º e um parágrafo 9º. O crime em si não sofreu alteração, foi apenas a inclusão desses 2 parágrafos. Tudo isso na lei 12.850 de 2013, a lei de combate às organizações criminosas. Uma 6ª lei que sofreu alterações com o pacote anticrime é a lei 13.608 de 2018, que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias, o famoso Disque Denúncia. E aí faço simples referência aos artigos 4º, que agora tem uma letra A, B e C. Simples leitura já dá cabo daquilo que foi objeto de alteração. Tá bem, meus amigos? Tocamos o barco para frente. A Lei 8.038 de 90, né, que fala de procedimentos, de ritos nos tribunais superiores. O artigo 1º é um artigo especialmente importante. E agora a gente tem um parágrafo 3º, tá bem? Um parágrafo 3º, que vem falar exatamente sobre a possibilidade dos acordos de não persecução criminal, uma realidade, hoje, do artigo 28, letra A do CPP, também prevista agora para o rito nos tribunais superiores. Uma cláusula importante que merece a nossa atenção. Lei 13.758 de 2018 também sofreu alterações por conta do pacote anticrime. Essa lei dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública. Veja, esse fundo especial, né, que tem natureza contábil, ele foi instituído em 2001, salvo engano. Lei 10.201 de 2001. Ele tem por objetivo garantir recursos, né, para apoiar projetos, atividades e ações na área de segurança pública e prevenção de violência. E aí o artigo 3º fala sobre os recursos que sustentam esse fundo. E aí esse artigo 3º ganhou agora alguns incisos, para os quais eu também só faço simples menção. Basta uma simples leitura, perfeito? Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002 de 69, ganhou agora um artigo 16, letra A e respectivos parágrafos. 1º, 2º, e aí alguns foram vetados, e o parágrafo 6º. Os colegas que atuam na seara do processo criminal militar devem dar uma atenção especial para esses dispositivos, que veio trazer algumas cláusulas de preservação do acusado, bastante interessante, inclusive resguardando a relevância da atuação do advogado, algo que é de se prestigiar, diga-se de passagem. Então vale uma leitura também dessas alterações no Código de Processo Penal Militar. Improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92, fala sobre as sanções, né, aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego, função pública. O artigo 17
especificadamente, é o artigo que fala sobre os procedimentos. E aí agora temos alguns parágrafos complementares. O parágrafo 1º, que veio a ressaltar a importância, a possibilidade de acordo de não persecução criminal na esfera civil. É o que se chama de acordo de não persecução civil, análogo ao do artigo 28, letra A, do Código de Processo Penal. E o mesmo vale para o parágrafo 10º, letra A, que vem para prestigiar a justiça consensual, possibilidade de acordo entre as partes. A Lei de Interceptações Telefônicas, meus queridos amigos, Lei 9.296 de 1996, passou a vigorar, agora acrescida, dos artigos 8º, letra A e 10º, letra A. Captação de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos para investigação e instrução criminal sem autorização judicial. Fiquem de olho nesse tema, viu? Tema importante e que ainda vai sofrer uma série de críticas por parte da doutrina. Em algum momento a jurisprudência vai acabar se manifestando sobre a rigidez ou não desses dispositivos novos. Fique de olho então nas cenas dos próximos capítulos. A lei que fala de transferência de presos para presídios federais, 11.671 de 2008, também sofreu alterações, inclusive a gente já mencionou em aulas passadas. E o mesmo vale para a lei de identificação criminal, 12.037 de 2009. A gente também já mencionou em aulas passadas, por isso faço simples referência a elas. E uma última alteração no tocante à legislação extravagante, diz respeito aos juízos colegiados em primeiro grau de jurisdição. A Lei 12.694 de 2012 também foi acrescida do artigo 1º, letra A. Trata-se de questão de âmbito processual, estritamente vinculada à competência e que também merece uma atenção especial dos colegas. Veja, meus amigos, olha o arcabouço de leis que foi alterada pelo pacote anticrime. Foram inúmeras. Cada uma delas isoladamente já daria uma aula inteira, um curso inteiro. Mas o nosso tempo é bastante limitado, razão pela qual neste bloco de aula eu fiz questão apenas de fazer um checklist dessas alterações para que os colegas possam aprofundar em seus estudos individuais. E é claro, obviamente, que qualquer dúvida a gente sempre fica à sua disposição. Meus amigos, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima. Tchau!